Oi, pessoal! Preço do petróleo lá em cima, uma briga interna por dividendos e, para completar, uma crise geopolítica do outro lado do mundo. Pois é, a Petrobras está bem no meio desse furacão. Vamos mergulhar nos dados para entender o que de fato está acontecendo e o que está em jogo para a gigante brasileira. Bom, vamos direto ao ponto. Tudo isso começa, acreditem, por causa de um gargalo geográfico, um pontinho no mapa que, neste momento, está ditando o preço da energia para o mundo inteiro. Pensem neste número: 20%. Quase um quinto de todo o petróleo vendido no mundo precisa passar por ali, pelo Estreito de Hormuz. E agora? Bem, agora essa passagem que é vital para o mercado virou o centro de um baita conflito. E qual é o impacto direto disso? Tá aí. Por causa dessa tensão toda, o preço do barril do petróleo Brent, que é a grande referência mundial, simplesmente disparou, coisa de 30% em um único mês. E essa análise aqui, olha, resume tudo perfeitamente. O problema não é que está faltando petróleo, não é isso. A grande dificuldade é fazer esse petróleo circular pelo mundo. É uma crise de logística, não de produção. Tá, mas como é que uma crise a milhares e milhares de quilômetros de distância mexe com uma empresa como a Petrobras? Vamos dar uma olhada nos efeitos imediatos. A reação do mercado financeiro foi instantânea. As ações da Petrobras, que são negociadas lá em Nova York, as famosas ADRs, subiram mais de 6% antes mesmo do pregão começar oficialmente. E o mais curioso é que a Petrobras parece estar numa posição até que bem protegida. Seus principais clientes, como China e Estados Unidos, estão bem longe da confusão. Isso melhora o tal do netback, que, trocando em miúdos, é o lucro por barril depois de tirar os custos de transporte. E mais, a empresa foi esperta e já tinha garantido mais de 30% dos seus navios com contratos de longo prazo, uma jogada que agora está trazendo muita estabilidade. E aqui a gente vê o resultado disso tudo. Um lucro de 15,6 bilhões de reais no último trimestre de 2025, um valor que foi, claro, super impulsionado por essa alta do petróleo. Só que toda essa grana extra acaba gerando uma pergunta gigantesca e uma verdadeira batalha dentro da própria companhia. O dilema é esse aqui. De um lado, os acionistas querendo a sua parte desse lucro todo agora, na forma de dividendos. Do outro, a gestão da empresa querendo usar esse mesmo dinheiro para reinvestir, para financiar o futuro da Petrobras. É o clássico cabo de guerra, né? Ganho imediato versus visão de longo prazo. E aqui tem um detalhe que é crucial. Uma parte desse reinvestimento está indo para áreas como energias renováveis e fertilizantes. São apostas importantes para o futuro, sem dúvida. Mas hoje a rentabilidade delas é menor do que a do negócio principal da Petrobras, que é extrair e vender petróleo. Isso mexe diretamente com o retorno de quem investe. Dependendo do que a empresa decidir fazer com os preços e com os investimentos, o rendimento com dividendos pode variar e muito, de 6% até 12,5%. A própria diretoria chegou a admitir que adoraria pagar mais, mas, no fim das contas, a decisão foi outra: segurar o caixa, priorizando a saúde financeira da empresa diante de um futuro que, convenhamos, é bem incerto. Ok, diante desse cenário todo, que é super complexo, como é que se toma uma decisão racional, seja para a gestão da empresa ou para quem investe? A emoção pode ser uma péssima conselheira, mas, felizmente, existe uma ferramenta para ajudar. A grande questão é essa: como que a gente analisa um cenário tão instável sem se deixar levar pelo otimismo de um dia ou pelo pessimismo do outro? A resposta para isso está num método, num processo bem estruturado. Existe uma metodologia para isso chamada Kepner-Tregoe. Ela foi criada lá nos anos 60 e o objetivo dela é justamente esse: trazer lógica e clareza para decisões complicadas como essa. A ideia toda se baseia em 4 pilares, 4 passos. Primeiro, analisar a situação. O que está rolando? Segundo, analisar o problema. Por que isso está rolando? Terceiro, analisar a decisão. O que a gente vai fazer a respeito? E por último, que talvez seja o mais importante de todos, analisar os problemas potenciais. O que é que pode dar errado no nosso plano? Ou seja, em vez de só ficar apagando o incêndio, o método cria um ciclo. Você resolve um problema, aprende com ele e já se prepara para evitar o próximo. É uma forma de ir fortalecendo uma empresa para o longo prazo. Então, vamos fazer isso, vamos pegar essa última etapa do método, a de análise de riscos futuros, e aplicar direitinho para o caso da Petrobras. Usando essa estrutura, olha só, 3 grandes riscos para os dividendos ficam bem claros. O primeiro, uma queda forte no preço do petróleo, sei lá, para baixo de $60 o barril. O segundo, a própria empresa investir pesado demais em projetos que dão pouco retorno.
E o terceiro, uma possível intervenção do governo na política de preços. Qualquer um desses fatores poderia enxugar o caixa e, por consequência, os dividendos. Mas aí vem o contraponto, a rede de segurança. O plano de negócios da Petrobras foi todo desenhado para continuar dando lucro, mesmo que o barril do Brent despenque para $45. Isso mostra uma coisa importante. Ao analisar os próprios riscos, a empresa já se preparou para um cenário bem mais feio do que o que a gente tem hoje. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. No mercado que muitas vezes é movido pela euforia da notícia do dia, será que a disciplina racional, essa análise fria dos riscos, não é mais importante que o otimismo geral? Para a Petrobras e para quem investe nela, a resposta para essa pergunta pode valer bilhões.